Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças e nesse primeiro momento de oração queremos te louvar, te engrandecer por quem tu és nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito em nosso benefício. Não nos deixe esquecer o quão favorável o Senhor tem sido com as nossas vidas. E nesse momento que a gente vai meditar nas Escrituras, que a gente tenha o auxílio do Teu Espírito Santo, para relembrar a necessidade que temos de relembrar o que Tu tens feito, para não pecar contra Ti. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, fique nesse texto. Não pretendo sair dele muitas vezes. Bom, meus irmãos, vocês têm se acostumado a me ver aqui falando muito em Hebreus, nos domingos pela manhã. Mas a gente hoje, numa terça-feira, volta para o texto de Amós. E como o sermão anterior dessa série já faz 2 meses, praticamente, foi em abril, então eu vou aqui fazer um pequeno momento de revisão para que a gente lembre o que foi tratado naquele momento, já que foi um texto bem extenso. Foi do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3. Então a gente andou bastante. O que a gente tratou naquele dia? A respeito de diversas nações recebendo ameaças do Senhor por intermédio do profeta Amós. E, de fato, no discurso de Amós, no primeiro momento, ele se destinou a pronunciar juízo contra esses povos que eram vizinhos de Israel. E esses povos tinham cometido crimes odiosos, horrendos aos olhos do Senhor. Foram alvo das palavras de Amós Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Foram 6 ameaças, 6 discursos que começavam sempre apontando primeiramente para a crueldade realizada pelas mãos desses povos e num segundo momento para a punição que lhes estava reservada. E ela foi uniforme. Se a gente olhar para o versículo 4 do primeiro capítulo, você pode só virar a página, você vai perceber o versículo dizendo o seguinte: porei fogo na casa de Azael. Porei fogo. Versículo 7, nós vamos ter: porei fogo nos muros de Gaza. Novamente a mesma expressão. Versículo 10: porei fogo nos muros de Tiro. No versículo 12: porei fogo em Temã. No versículo 14: porei fogo nos muros de Rabá. E no versículo 2 do capítulo 2: porei fogo em Moabe. Foi uma punição uniforme. E a ideia de pôr fogo não era simplesmente para que a cidade queimasse em determinados focos, em determinados pontos, mas ele sempre complementa dizendo: as chamas consumirão as suas fortalezas. Eram povos que estavam muito bem obrigados do ponto de vista militar e tinham como também uma característica se orgulharem das suas fortalezas. Pensavam eles ser intransponíveis, mas não eram com relação ao fogo do Senhor. E a gente falou que quando se refere a fogo vindo da parte de Deus, normalmente é juízo. E aqui está muito claro nesse texto do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, que de fato fogo é juízo. Nós chegamos agora ao julgamento de Judá e nós vamos ver então quais são os seus pecados e qual foi a punição reservada para Judá. São apenas 2 pontos.
Os pecados estão no versículo 4, a punição no versículo 5. Logo após analisar esses dois versículos, nós vamos concluir com o que podemos aprender desse texto para as nossas vidas. Então, versículo 4, quais foram os pecados de Judá? Primeira parte, ele vai dizer: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Isso também fazia parte do discurso para todas as outras 6 nações. E aí ele vai dizer: porque rejeitou a lei do Senhor. Esse é o primeiro pecado de Judá, rejeitou a lei do Senhor. Ele aqui vai se referir à lei dada ao povo de Judá, a lei de Moisés, dada no Monte Sinai. Na lei, Deus mostra quem é, mostra o seu plano redentor, mostra as suas promessas para aquele povo, e especialmente de que maneira ele deveria ser adorado. E essa é uma das questões que até hoje a gente se depara, a gente se debruça sobre ela. Deus determina em sua lei como ele deve ser adorado. Então existe sim um jeito certo de adorar a Deus. Deus não quer ser adorado de todo jeito. Nem todas as formas são aceitas por Deus na adoração a Ele. Além disso, havia nessa lei orientações para o relacionamento para com o próximo. E a gente vê na palavra de Deus vários textos que nos ensinam a lidar com o próximo, a nos relacionar com os nossos irmãos, mas também para com os de fora. Além disso, ensina como relacionar-se com as nações vizinhas e como eles deveriam viver em família e como povo de Deus. Tudo isso estava na lei. Então, se eles rejeitaram a lei, eles estavam falhando em todos esses aspectos. Alguns poderiam estar apenas sendo faltosos em um desses aspectos, mas quando a gente aprende que se eu sou faltoso em um aspecto da lei, eu sou culpado de todos, então isso fica muito claro que eles de fato rejeitaram a lei do Senhor, e rejeitando a lei do Senhor, rejeitaram o próprio Senhor. E eles deveriam seguir de forma integral essa lei, espontaneamente, porque elas revelavam quem Deus é e o seu caráter santo. Então, por mais que eles não cumprissem toda a lei, não fossem capazes disso, como também nós não somos capazes de cumprir a lei, mas o fato de se esforçar de modo espontâneo, de coração, a cumpri-la, já era sim considerado pelo Senhor. Porque essas leis aqui, elas faziam com que eles percebessem a diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses pagãos, que são relatados aqui, que os antepassados deles seguiram esses deuses pagãos. Então eles sabiam quem eram os deuses pagãos, e como diferenciar Deus verdadeiro, desses deuses pagãos que eles também conheciam, por intermédio dos pais, observando essa lei. E aí rejeitar a lei nessa passagem, de fato, tem o sentido de que o povo desprezou o Senhor. Quando essas palavras aqui foram proferidas por Amós, o rei em Judá era Uzias, cujo pai, o rei Amazias, havia sido piedoso. Quando a gente vai para o texto das Crônicas, segundo livro das Crônicas, a gente vai perceber quem são eles, e a gente depois vai recorrer, inclusive, ao texto de Crônicas. Só que depois de Amazias, Uzias, que sobe ao trono ainda muito jovem, começa também sendo piedoso, também sendo temente ao Senhor. Ele promove reformas religiosas no reino. Ele começa muito bem. Ele começa tão bem que Deus o faz prosperar e dá àquela nação de Judá um sucesso militar e financeiro. Então eles estavam indo bem, porque também a sua liderança os conduzia bem. Apesar disso, Deus não teve por suficiente a obediência do rei para apaziguar a sua ira, porque o povo começou a adorar outros deuses durante o governo dos reis que antecederam. Não somente Uzias e Amazias, lá atrás, esse povo já tinha se corrompido, já tinha buscado outros deuses. Então, não quer dizer que porque 2
reis, de forma subsequente, obedeceram ao Senhor, que ele desprezaria toda uma história anterior de desvio e idolatria. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente pode achar que o fato de que eu vivi 30 anos em idolatria, mas a partir daquele momento eu agora sirvo ao Senhor, que as minhas escolhas anteriores não vão ter consequência na minha vida agora. Percebe, eu sei que a minha vida é uma nova vida em Cristo, mas tudo aquilo que eu fiz antes vai respingar na minha vida futura. Eu sei que quem pagou os meus pecados na cruz foi Cristo, mas as consequências dos meus atos continuam respingando sobre mim. Eu não vou pagar pelos meus pecados, mas eu vou responder pelos meus atos sobre a terra. E eles têm sim consequências. E às vezes essas consequências não só respingam sobre mim, mas sobre aqueles que são minha descendência. Então uma família que busca ídolos falsos, deuses falsos, durante um bom tempo, vai ter descendências que também não vão servir ao Senhor. E é isso que a gente vê até hoje. Você vê pessoas que não se entregam ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque o avô era católico, foi criado dessa maneira, e aí criou seus pais também dentro do catolicismo, e a pessoa diz, é uma tradição, é algo que não posso mudar, toda a minha família é assim, me criou dessa maneira, e aí ela não consegue se desvencilhar dessa tradição, e ela se torna também uma pessoa que é vítima dessa idolatria que foi praticada pelos seus antepassados. Então, apesar da obediência atual, aquele povo sofreria as consequências da desobediência anterior. Apesar de não ter cometido crimes contra a humanidade, mas Judá se equiparou às demais nações, porque rejeitou a lei do Senhor. Há um segundo pecado, são 4 no total. Segundo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos. Talvez na sua versão tenha, não guardou os seus estatutos. Mesma coisa. Tem uma diferença entre leis e estatutos? Sim. E a gente vai perceber que esses estatutos não representam o todo da lei. Eles não necessariamente estavam na lei, mas são orientações, são colocações necessárias para o dia a dia daquele povo. Tem similaridades, mas tem pesos diferentes. E 2 Crônicas 26, a gente vai precisar dar uma caminhada, se você quiser marcar a sua Bíblia e ir lá para 2 Crônicas 26 comigo, sem problema. Se você ler os primeiros 15 versículos desse texto, segundo livro das Crônicas 26, você vai perceber algumas informações bem importantes. Primeiro, a gente falou que quando Amós estava proferindo essas palavras, o rei era Uzias. E a chegada de Uzias ao trono foi com 16 anos. É muito jovem. Com 16 anos, normalmente você não tem maturidade para decidir sobre o seu próprio futuro. Imagine sobre o futuro de uma nação. Mas, como já foi dito, Uzias era como Amazias, seu pai, temente ao Senhor. E ele prosperou como rei. E ele teve um longo reinado de 52 anos. Isso quer dizer que foi dos 16 aos 68 anos. Ele teve durante esse reinado vitórias contra os filisteus. Ele foi abençoado pelo Senhor e venceu também os árabes e venceu os meunitas. Ele construiu torres fortificadas em Jerusalém, bem como no deserto. Ele cavou cisternas. Ele possuía um bom exército. Esse exército de Uzias tinha 2.600 comandantes, que aqui no texto ele vai chamar de chefes de família que tinham esse poder de comandar o exército. E ele tinha 307.500 homens treinados na guerra, 307.500 guerreiros.
Lembre-se, domingo de manhã eu falei de Gideão, lutou com 300. Esse homem aqui tinha 100.000 vezes a quantidade de Gideão. Olha o tamanho do exército dele. Olha como Deus abençoou e deu vitória em várias batalhas. Mas o que me chama a atenção é o versículo 16. Olha aí, 2 Crônicas 26, 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, e de fato era, o orgulho provocou a sua queda. E diz mais, ele foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Quem poderia fazer isso? O sumo sacerdote. Não era função de Uzias, mas ele se sentiu tão poderoso, tão autossuficiente, tão cheio de si, que ele disse: eu posso. Afinal de contas, eu sou o grande rei Uzias, grande é meu exército, grande é o meu poder, grande é a força da minha nação, e grande foi o seu orgulho, e maior ainda foi a sua queda. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes, que a Bíblia fala que eram corajosos, e de fato foram, confrontaram ele. Só que Uzias ficou muito irado, indignado contra eles, contendeu contra eles, discutiu com eles, não quis aceitar a repreensão do sumo sacerdote e dos outros 80 sacerdotes. Vamos pensar aqui de forma bem prática. Se 81 pessoas estão dizendo que você está errado, e só você acha que está certo, quem é que está com a razão? Os 81. Principalmente porque eles estão aqui motivados pelo que Deus estabeleceu. Uzias, você está errado sim. E você precisa escutar a nossa repreensão. Parênteses, às vezes a gente acha que está mais certo do que, não é 81 pessoas, né? É o mundo todinho. O mundo todo dizendo, você está errado, mas você diz, eu estou certo. E você insiste no erro. E você quebra a cara. E aí todo quebrado você volta para os pés de Jesus dizendo, Senhor, perdão. Mas podia ter escutado os instrumentos de Deus. Aqueles que disseram para você, volta para onde você caiu, olha para a tua trajetória, olha para a palavra de Deus, dá ouvidos à lei do Senhor. Nem sempre a gente faz isso, né? E aí Uzias teve imediatamente a paga da sua indignação, do seu pecado, do seu orgulho. Na testa dele começou a surgir lepra. Imediatamente ele foi expulso desse templo. Por quê? Porque não poderia haver, segundo os estatutos de Deus, nenhum leproso dentro do templo. Ele não somente fez o que era errado, ele recebeu as consequências disso e teve que ser expulso. Isaías denunciou que os moradores de Judá haviam se recusado a honrar os estatutos do Senhor. Não foi somente Uzias, os moradores também. Isaías 1, 16 e 17. Eu imagino Isaías falando isso não num tom brando, mas praticamente gritando contra aquele povo, porque ele dizia o seguinte: lavem-se, limpem-se, removam as suas obras más para longe dos meus olhos. Deus falando por intermédio dele. Imagine isso. As pessoas estavam chegando diante do Senhor com vestes sujas, com mãos sujas, com obras sujas, e ele ordenava: removam para longe dos meus olhos, parem de fazer o mal. O versículo 17 ele diz: aprendam a fazer o bem,
busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Tudo isso eles não estavam fazendo. E tudo isso aqui é o que os estatutos do Senhor também nos dizem para fazer. Uma das funções diaconais é justamente proteger os órfãos e as viúvas. E a gente percebe isso em textos como 1 Timóteo e Tito. É verdade que a nação estava sendo próspera, mas como ela se tornou próspera? Explorando o pobre, rejeitando o órfão e esquecendo da viúva. Mas não só isso, tinha mais coisa com relação aos estatutos do Senhor que eles estavam transgredindo. Isaías 1:23. Os seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. A minha versão é NVI, ela é muito suave, né? Uma pessoa que aceita suborno, ela não anda atrás de presentes. A gente sabe o que acontece. Esses presentes, de onde vêm, para onde vão, o que causam. Eles não defendem os direitos do órfão, a causa da viúva não chega até eles. Ah, é uma viúva necessitada? Não, nem fale para mim. Os magistrados estavam corrompidos. Os príncipes queriam nem saber do povo. Eu não vou fazer nenhum parênteses aqui, porque se eu for falar de magistrados e que não escutam as causas dos menos favorecidos, e se eu for falar dos príncipes que não pensam no povo nas suas decisões, talvez a live caia. Mas a gente sabe perfeitamente que isso aqui não é só da época de Isaías, não foi só na nação de Judá, várias outras acontecem isso. Já vimos 2 pecados. Se um já era suficiente para que o Senhor se irasse, ainda vem mais 2. O terceiro, quando ele diz assim: porque se deixou enganar por deuses falsos. Algumas versões vai dizer pelas mentiras. Essa mentira é justamente os deuses falsos. Vou dar aqui uma pequena lista: Baal, Milcom, Astarote, Renfã, Moloque, Azera, Nebo, Dagon. Esses são apenas alguns dos falsos deuses introduzidos na adoração daquele povo. Trocaram Deus por todos esses. Essa mentira serviu para deixar claro que os israelitas não estavam considerando a realidade que Deus é único e verdadeiro. Se eu aprendo que Deus é um só, eu não vou atrás de um segundo, quanto mais uma lista extensa dessa, que é pequena parte do que foi introduzido. Além disso, se eu sei que Deus é verdadeiro, qualquer coisa que passe da palavra de Deus é falso. Não precisa ir muito longe. Eles se afastavam da adoração a Deus, acreditando que esses deuses podiam ouvi-los, abençoá-los, livrá-los dos seus inimigos. E aí eu me lembro justamente do primeiro que eu citei, Baal. Elias olhava para os profetas de Baal e dizia o seguinte: fala mais alto, grita aí. Talvez eles não estejam escutando vocês, talvez eles estejam viajando ou dormindo, não conseguem atender vocês com relação ao clamor que vocês estão fazendo. Mas esse povo aqui acreditou que Baal e seus colegas falsos deuses poderiam fazer qualquer coisa para eles. Havia naquele momento um culto sincrético, uma mistura de religiões. Também é algo que acontece nos nossos dias. Infelizmente, locais que tem uma placa do lado de fora dizendo que são igreja evangélica, tem uma mistura daquilo que é a abertura da palavra de Deus e a leitura de algum texto, mas
alguns rituais que mais se assemelham a religiões de matriz africana do que ao cristianismo. E se você observar vários vídeos que são colocados na internet de maneira até pejorativa, com comentários jocosos, você vai perceber que essa é a realidade de muitos, não muito distante da gente. Esse culto sincrético, essa mistura de religiões, essa forma de abraçar os falsos deuses, pensando que eles podem auxiliar, se deixando enganar por eles, é o terceiro pecado de Judá. Mas ao último, quando ele diz deuses que os seus antepassados seguiram. Há quem diga que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio com os erros dos outros, porque não é necessário passar por aquilo para saber que é errado. Há também quem diga que errar é humano. Eu penso que errar uma vez é humano, mas persistir no erro é tolice. Foi isso que eles fizeram. Os pais já tinham errado uma vez, se deixando enganar pelos falsos deuses, mas eles fizeram a mesma coisa, ou seja, eles persistiram no erro. Eles andaram seguindo os falsos deuses, justificando a mentira pelo fato de que os pais também tinham entregado as suas vidas à adoração a deuses estranhos. É como se alguém estivesse dizendo assim: por que vocês fizeram isso? Não sabe que é errado? Ah, mas meu pai fazia, mas meu avô fazia, mas 4 gerações da minha família fazia. Eu não podia ser diferente, eu não posso ser aquele que vai quebrar com a tradição. Talvez isso tenha acontecido na casa de muitos aqui. Um avô, determinada religião, os pais, e você foi o primeiro a vir para o lado bom da força, seguir o Senhor, mas levou pancada. Às vezes tem pessoas que dizem assim: você não é mais meu filho, se agora vai seguir a lei de crente, eu não quero mais na minha casa. Muitos dos nossos antigos escutaram isso. Muitos de nós talvez escutamos isso, mesmo com os nossos pais já mais novos, mais mente aberta. Mas é interessante, a geração que veio antes, vou falar da minha geração é anos 80, né? Mas a geração antes da minha parecia ser muito mente aberta para algumas coisas. E até assusta quando a gente vai ver o que foi promovido pelos anos 60 e 70. Mas é interessante que em relação a permitir que um filho vá até a casa do Senhor, eles não abriram a mente. É tão interessante que a mentira faz sentido para muita gente, e eles querem privar a geração futura de ouvir a verdade. Infelizmente, esses homens, mulheres dessa nação justificaram o fato de se entregar a outros deuses, porque outras pessoas já tinham feito isso antes deles. É como se eu dissesse assim: eu sei que eu estou errado, mas e fulano, que veio antes de mim, também está errado não? Se você sabe que ele estava errado, qual a necessidade de você reproduzir o comportamento dele? Nenhuma. Eu vejo muito isso na vida de algumas pessoas que dizem o seguinte: não, hoje eu fumo porque meu pai era fumante. O que é que tem a ver? Nada. Não, hoje eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. Você não precisa fazer o que seu pai fazia se isso é errado, se isso trouxe prejuízo. Você tem que ser diferente. E esse povo aqui tinha que ser diferente. Por quê? Porque já sabia das consequências de uma falsa adoração no meio daquele povo. Para que continuar fazendo o que é errado? Nós já sabemos o que a falsa adoração no nosso meio pode causar. Então por que seguir errado? Não.
O politeísmo sempre esteve presente na vida dos israelitas, desde a saída da terra do Egito. Eles aprenderam a adorar os deuses egípcios enquanto estavam lá e nunca se livraram desse erro. Exemplo disso, bezerro de ouro. Arão, faz um bezerro para a gente. Vamos adorar. Só isso? Quando o bezerro de ouro foi construído, Deus ficou irado, Moisés ficou irado. Mas pouco tempo depois, o povo estava adorando a serpente de bronze que foi feita por Moisés, como um símbolo de libertação, mas que virou um símbolo de idolatria. Somente depois do desterro babilônico, da destruição de Jerusalém, mais de 100 anos depois das palavras de Amós, é que os judeus são curados desse politeísmo. É muito pecado, é muita coisa. Então qual a punição para tudo isso? Versículo 5: porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. O castigo prometido é o mesmo prometido às outras nações, contra as quais foi pronunciado juízo, do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3. E segundo o reverendo Augusto Nicodemos, a expressão por fogo, meter fogo, significa destruição causada por incêndio provocado pela invasão de uma nação muito mais poderosa. Mas a gente vai ler de novo: as chamas vão consumir as fortalezas. Uzias tinha um exército com 2.600 comandantes, tinha 307.500 guerreiros, tinha vitórias contra tantos e tantos povos, mas o fogo do Senhor iria destruir as suas fortalezas. Não adianta. E era um incêndio provocado pela invasão de uma nação muito mais poderosa. Se você acha que você é poderoso, Judá, vai vir uma nação muito mais poderosa que você, vai provar que você não é nada, e vai transformar tudo isso aqui em cinza, pó. Meus irmãos, o que é que nós somos? Pó e cinza. Acabou. Quem é qualquer coisa mais do que isso? Mas é necessário que a gente cometa tantos pecados e tantas coisas ruins, para que finalmente a gente receba uma punição que nos faça entender que nós somos apenas pó e cinza. Não basta ler a palavra de Deus, não basta obedecer os seus decretos, observar os seus estatutos, crer que a palavra dele é verdade. Nós não somos qualquer coisa, mesmo tendo a Deus, porque Ele continua sendo Senhor e nós continuamos sendo servos. Ele é que é grande, Ele é que é poderoso, nós dependemos dEle. E sem Deus, desconsiderando a lei de Deus, o que é que nós seríamos? Menos ainda, nem vivos nós seríamos. E acontece sim, uma nação bem mais poderosa vem para a destruição de Judá, 150 anos depois, 605 antes de Cristo, Nabucodonosor. Se você quiser ler como se deu esse fato, 2 Crônicas 36, mesmo livro, 10 capítulos depois. Ele vai tomar Jerusalém, ele vai levar o rei Jeoaquim, da época, cativo, para a Babilônia, e ele vai saquear o templo do Senhor, não totalmente, mas ele saqueia o templo do Senhor. Passa-se 19 anos, 586 antes de Cristo. Aí vem o filho dele, Nabucodonosor II, invade agora para uma destruição completa. Onde é que você vai encontrar isso? 2 Reis 25. Ele mata o povo, saqueia o restante que havia no templo, queima o templo e destrói os muros da cidade. Verso 5 diz: porei fogo em
Judá, Nabucodonosor II põe fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Nabucodonosor II destrói os muros de Jerusalém. Palavra do Senhor por intermédio do profeta Amós se cumpre 1,5 século depois. Os sobreviventes, poucos sobreviventes, foram levados escravos para a Babilônia e ficaram lá por 70 anos. Mas por amor ao seu nome e fidelidade à sua aliança, Deus não os abandonou para sempre. Aquela destruição não foi final, não foi definitiva sobre aquele povo, diferente do que aconteceu com as outras 6 nações. Foi uma forma de Deus corrigir, disciplinar o seu povo eleito. Se a gente for observar aquelas 6 nações, qual delas existe hoje? Nenhuma. Todas foram destruídas. Mas aqui não foi para sempre. Houve sim uma destruição, mas ela não poderia ser para sempre, porque há uma palavra de misericórdia. Deus está aqui punindo o seu povo, mas quando Deus pune o seu povo é diferente de quando Ele pune os ímpios. A punição dos ímpios é sim a destruição completa. A morte de um ímpio é uma morte eterna. Mas se o povo de Deus recebe a vida eterna, então tudo aquilo que acontecer de punição, de repreensão, de conserto, é para a disciplina do seu povo. A gente vai ver mais à frente no texto de Hebreus, que Deus disciplina a todo aquele que ama. Hebreus 12:6. Ele açoita, Ele castiga todo aquele que Ele recebe. E quando nós somos castigados pelo Senhor, nós devemos dar graças a Ele. Por quê? Porque é sinal de que verdadeiramente nós somos filhos. Judá não devia ficar triste. Os poucos sobreviventes que foram levados para o cativeiro babilônico para passar 70 anos. Porque a gente pode estar no pó, apanhando, principalmente pelas palavras duras dos textos que nós lemos. Mas quando a gente se levantar, existe toda uma nova história para ser vivida, porque Ele tem misericórdia de nós. A gente vai para algumas aplicações, já fechando o texto de hoje. O que a gente pode aprender desse texto? Eu não terminei com a destruição completa, eu terminei dizendo que houve uma misericórdia de Deus. Mas eu quero chamar a atenção primeiramente para que a gente saia daqui hoje mais uma vez sabendo que a palavra de Deus é verdadeira e que as profecias bíblicas são autênticas. Tudo o que foi dito por intermédio do profeta ocorreu. Ah, pastor, mas demorou tanto. Tudo bem, passou mais de 1 século, mas a palavra de Deus não caiu por terra. Isso é o que interessa. Ainda hoje nós temos 1000 motivos para crer que o que nela está escrito, e porventura ainda não se cumpriu, terá o seu tempo determinado para acontecer. Continue crendo, continue esperando. Segundo ponto, nem tudo que nós fazemos há muito tempo na obra do Senhor está necessariamente correto ou agrada a Ele. Meus irmãos, nós vemos tantos irmãos nossos nessa enorme família de Deus dizendo: nós não podemos mexer nisso aqui porque faz 200 anos que a igreja é desse jeito. Você já perguntou a Deus se Ele se agrada disso? Se tem base bíblica? Se faz sentido? Eu dou graças a Deus pela existência deste instrumento aqui. Como eu também dou graças a Deus pela existência deste instrumento aqui. Há pouco mais de 50 anos, quem tocava esse instrumento aqui era chamado de malandro, boêmio. E era um instrumento proibido em várias igrejas.
Mas você consegue escutar o som dele quando a gente está louvando? Quando o Lavoisier está ali dedilhando aquele instrumento? Você consegue distinguir aquelas cordas sendo pressionadas e as notas tendo a colocação correta em cada frase? É tão harmonioso o louvor que a gente faz para Deus com esse instrumento. Se ele for utilizado para a glória de Deus, que mal há. As batidas dos componentes da bateria não são para o barulho, para a agonia dos nossos ouvidos. Até porque Rafael toca muito bem, toca suave, marca o compasso da música que nós cantamos para o nosso Deus. Mas fazia tantos e tantos anos a gente não podia fazer isso. Mas muda. Muda por quê? Porque isso aqui agrega. Porque isso aqui ajuda a gente a comunitariamente servir ao Senhor. E não tira o Senhor do centro. Você não sai daqui dizendo, como o Rafael é um grande baterista. Você sai daqui dizendo, a palavra foi pregada. Porque ela continua sendo o centro do culto. Enquanto ela for o centro do culto, todo o restante, como disse o pastor James, é o acessório. Mas são acessórios que são necessários. Tudo o que é feito no culto deve ser voltado para a glória de Deus. Tudo o que nós aprendemos, tudo que nós somos dotados, deve ser voltado para Deus. A gente não pode parar no tempo porque determinada pessoa criou uma tradição, uma lei de homens para que a gente não sirva ao Senhor com a liberdade que Ele mesmo dá. Ou a gente não lê aqui nos Salmos, louvai ao Senhor com adufes e danças, com saltério e com harpa, com palmas. Tudo feito com ordem e com decência, serve à glória de Deus. Existem coisas que infelizmente eram praticadas pelos que nos antecederam, mas elas não só devem ser reformuladas, mas várias delas devem ser abandonadas, em nome da integridade ao serviço do Senhor. Uma terceira questão: Deus disciplina o seu povo, e com tamanha severidade, que nos leva a concluir que a nossa responsabilidade diante dele é maior do que aquele que não serve ou não conhece. Ele manda, através de Amós, a ameaça para 6 nações, mas ele não esquece de disciplinar o seu povo. E muitas vezes ele começa pelo seu povo, para depois resolver a questão do ímpio. Por quê? Porque nós temos responsabilidade maior do que quem não conhece o Senhor, porque diante de nós está a sua palavra, nós sabemos a verdade. Uma quarta questão é que o nosso Deus é o mesmo, e Ele ainda se ira quando o seu povo se desvia do propósito de dar apenas a Ele o culto, seguindo outros deuses, rejeitando a sua palavra. Ele nos julgará por isso. Porém, quanto ao seu povo, o juízo de Deus é para correção, é para disciplina, não é para destruição final, como para os ímpios. Uma outra questão é que o povo de Deus não é consumido pelo simples fato de que Cristo se sacrificou por ele. Pecado de Judá se equiparou ao dos outros povos. A punição foi a mesma. Porém, sobre aquele povo existia algo diferente. É que aquele povo foi alcançado pelo sacrifício definitivo de Cristo. A misericórdia de Deus se faz presente pelo fato de que a sua justiça foi satisfeita no derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ele não traz a destruição completa.
Meus irmãos, esse texto é um alerta para que nós sondemos o nosso coração. Nós temos trocado o nosso Deus por algum ídolo fabricado por Ele? Tem algo na nossa vida que tem tomado o lugar que só é devido a Deus? Nós temos rejeitado a Sua palavra e nós temos tentado seguir a nossa vida, o nosso caminho, pelo próprio entendimento, fazendo o que dá na telha? O que tem significado cada momento da nossa vida cristã? Prazer, deleite, satisfação em Cristo, ou uma mera obrigação, ou uma necessidade de dar satisfação a outra pessoa? Por que você vem à casa de Deus? Por que você toma Santa Ceia? Por que você ora? Por que você canta junto com os irmãos? Por que você lê a Bíblia? Você tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite? É uma satisfação vir para cá? Ou é pesado a você? É uma obrigação, tem que ir de novo. Terça-feira de novo, sábado de novo, domingo de novo. Essa igreja tem culto demais. Eu vou virar rato de igreja, porque todo dia tem alguma coisa nessa igreja. Vire, venha, adore ao Senhor, traga a sua gratidão, traga a sua adoração, traga o seu louvor para Ele. Faça desses momentos de fato um prazer, que não seja pesado o fato de vir para cá e passar 1h30. O nosso culto, a nossa liturgia é simples, é concisa. Quando muito ela vai para 1h40. Você sabe a hora que começa e você sabe mais ou menos a hora que vai terminar. Todos os seus afazeres estão lá. Sua casa não saiu do canto. Deus tem guardado tudo e todos. Então por que não vir à sua casa? Por que não vir aqui dizer: Senhor, muito obrigado? E ao mesmo tempo, nesse culto de oração, também dizer: Senhor, tem misericórdia na minha vida. Por fim, que Deus nos dê graça para viver para a glória dEle, contemplando a sua severidade, sabendo que Ele é um Deus justo, que se ira contra o pecado, mas também contemplando a sua misericórdia, manifesta na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.